Seja bem-vindo ao canal Arquivo Sobrenatural Brasil. E hoje eu vou contar o relato que se intitula como Ele comprava lanches toda noite, até o dia que eu descobri que ele já estava morto. Ricardo, meu nome é Eduardo, mas para todo mundo no centro de São Paulo eu sou o Dudu do Trailer. Tenho 34 anos, trabalho desde os 17. E desde 2017 eu mantenho um pequeno trailer de lanches na região da República, um dos pontos mais movimentados e mais imprevisíveis da cidade. Eu nunca imaginei que fosse escrever algo assim, muito menos enviar para um canal. Mas depois que presenciei, eu precisava contar para alguém que pudesse dar voz ao que eu vivi. Talvez você consiga entender o que eu não consigo até hoje. O que vou te contar aconteceu ao longo de alguns meses, mas mudou a forma de como eu vejo as pessoas, a rotina e principalmente o silêncio da madrugada. Em junho de 2017, eu finalmente consegui comprar um trailer usado, amassado, torto, mas meu. Sempre gostei da noite. O movimento da rua, a correria dos trabalhadores, o pessoal que desce do metrô faminto, os taxistas, os guardas, os moradores em situação de rua. A cidade muda depois das 18 horas e eu aprendi a gostar desse ritmo. Eu abria sempre às 18, em ponto. No começo eu tinha poucos clientes fixos, mas um deles logo chamou minha atenção. Um senhor, sempre bem arrumado, cabelos grisalhos penteados para trás, camisa de botão clarinha, geralmente azul ou branca, sempre passada, aparência de uns 60 anos. Sotaque paulistano antigo, daquele que lembra nossos pais e avós. Ele vinha quase todos os dias. Pedia sempre a mesma coisa. Boa noite, garoto. Me vê um x-salada caprichado, por favor? Pagava em dinheiro, nunca faltava um centavo e sempre puxava a conversa. Mas não aquela conversa superficial de balcão, ele falava como quem realmente precisava ser ouvido. Seu nome? Walter. Pode chamar de seu Walter, ele dizia sorrindo. Na época eu não fazia ideia do que estava por vir. Com o tempo, o seu Walter começou a passar mais tempo ali do que apenas o necessário para comer. Ele chegava, fazia o pedido, apoiava os cotovelos no balcão e ficava olhando o movimento da rua. Sabe, Eduardo, ele dizia, sinto falta dos tempos em que essa cidade era mais calma. Hoje tudo passa rápido demais. Eu ria e concordava. No fundo, ele parecia apenas um homem solitário procurando companhia. Ele sempre me agradecia da mesma maneira. Obrigado pela conversa, garoto. Nem todo mundo tem paciência para ouvir um velho. Eu respondia: Imagina, seu Walter, é bom conversar com o senhor. E era mesmo. A presença dele era tranquila, leve. Eu não sabia explicar, mas quando ele aparecia, o clima do trailer mudava. Até os clientes mais apressados pareciam ficar mais calmos. O curioso do seu Walter é que ele nunca faltava. Não importava se chovia, se fazia frio, se era véspera de feriado ou jogo do Brasil, ele aparecia. Sempre por voltas das 18h40. Tão pontual que parecia até calculado. Certa vez brinquei. O senhor vem mais cedo do que meu fornecedor, viu? Ele sorriu e respondeu algo que mais tarde faria sentido demais. Quando a gente cria raiz em um lugar, é difícil ir embora. Na hora eu só ri, mas essa frase ficou gravada. Muito tempo depois eu entendi por quê. Em uma terça-feira qualquer, ele veio mais calado do que o normal. Não pediu x-salada. Ficou só parado ali, olhando o movimento da praça, como se estivesse procurando alguém. Eu perguntei: Tudo bem, seu Walter? Ele demorou um pouco e respondeu: Tudo sim, garoto. Só pensando no que a gente deixa para trás. Meio filosófico, mas isso era comum nele. Só que naquele dia ele parecia triste, um olhar fundo, pesado. Quando se despediu, disse uma frase que eu nunca tinha ouvido da boca dele. A gente se vê, não sei quando, mas a gente se vê. Eu achei estranho, mas deixei passar. No dia seguinte, nada do seu Walter. Achei que fosse algum compromisso, mas no segundo dia comecei a estranhar. No terceiro já fiquei preocupado. Ele nunca ficava 3 dias sem aparecer. Comentei com alguns clientes antigos, taxistas, guardas da região. Walter? Muitos perguntavam. Aquele senhor simpático? Sim, ele era figura carimbada por ali. Mas ninguém sabia onde ele morava, com quem vivia, nada. Ele era como um personagem fixo da rua, mas sem história conhecida. Na sexta-feira decidi fechar mais cedo e ir procurar alguma informação. E foi aí que a história mudou.
Um dos guardas noturnos, mais velho, me chamou de lado. Eduardo, você está falando do Walter? Alto, grisalho? Sim, esse mesmo. Ele respirou fundo. Então, ele faleceu mês passado, rapaz. Teve um infarto dentro de casa, inclusive saiu até no jornal do bairro. Ele morava sozinho. Eu comecei a rir. Não, guardinha, o senhor deve estar confundindo. Ele comprou lanche comigo até semana passada. Ele balançou a cabeça. Impossível, garoto. O velório dele foi há mais de 30 dias. Eu mesmo estive lá. Era conhecido de longa data. Eu senti meu rosto gelar. Um vento estranho passou por mim, uma sensação que não dá para explicar. Como se a rua tivesse ficado muda. Mas eu tentei dizer: ele esteve esses dias aqui, ele falou comigo. Então você está vendo coisa, Eduardo, disse o guarda, tentando amenizar. Às vezes o cansaço faz a gente imaginar. Trabalhando até tarde, essas coisas acontecem. Sabia com quem tinha conversado e não havia nada de imaginário ali. No dia seguinte, por volta das 18h40, ele apareceu, exatamente como sempre, de camisa azul clara, o jeito calmo ao caminhar, o sorriso leve ao se aproximar do balcão, só que dessa vez havia algo diferente. Ele não pediu lanche, ficou apenas parado, como naquela última noite antes de sumir. Eu congelei. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei uma garrafa de refrigerante. E ele percebeu. Tudo bem, garoto? Você parece assustado. Eu engoli seco. Seu Walter, o senhor. O senhor está bem? Ele sorriu como quem entende mais do que deixa transparecer. Tô sim. Só não sinto mais fome, mas gosto de vir aqui, me sinto em casa. Quando ele disse isso, senti um arrepio que subiu pelas costas como um gelo. Percebeu que eu não conseguia falar nada e completou. Calma, Eduardo. Tudo que vai embora deixa de visitar os lugares que amou. Eu comecei a chorar. Não de medo, mas de um misto de confusão, saudade e incredulidade. Ele colocou a mão no balcão como se quisesse mostrar que estava ali, presente. Obrigado pela sua companhia todos esses meses. Você fez algo por mim que ninguém fazia há muito tempo. Me ouviu. Ficamos ali em silêncio por alguns minutos, até que ele disse sua frase final. Era aqui que eu me sentia vivo, garoto. Obrigado. E então ele simplesmente virou as costas e caminhou, devagar, calmo, como quem conhece cada passo do caminho, sem desaparecer, sem nada sobrenatural, apenas indo embora. E eu nunca mais o vi. Depois daquele dia, o trailer nunca mais foi o mesmo. Por algumas semanas eu ainda olhava para a rua às 18h40, esperando vê-lo virar a esquina. Às vezes juro que sinto o cheiro leve de perfume dele misturado com o vapor da chapa. Às vezes sinto como se alguém estivesse encostado no balcão, mesmo quando não há ninguém ali. Mas não tenho medo, pelo contrário. Eu sinto que ele continua passando, mas não para aparecer, só para lembrar o que me disse. Quando a gente cria raiz em um lugar, é difícil ir embora. Ricardo, eu escrevo isso porque eu precisava tirar esse peso do peito. Se eu contar para qualquer pessoa na rua, vão dizer que eu estou ficando maluco. Se eu contar para minha família, vão rir, vão pedir para eu descansar mais. Mas eu sei o que eu vivi, eu sei o que ouvi. E sei que aquele homem, aquele senhor educado e solitário, só queria continuar frequentando um lugar onde ele parecia ser visto de verdade. Eu agradeço todos os dias por ter sido esse lugar. Eu quis te enviar porque seu canal dá voz a coisas que muitos ignoram, histórias que passam despercebidas até de quem as vive. Obrigado, Ricardo, por ler meu relato. De verdade, significa muito para mim. Eduardo. Eu que agradeço pela confiança. E se você já passou por alguma história assim, o e-mail está fixado na descrição desse vídeo, certo? E antes de acabar, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal, qual a sua cidade, porque eu queria saber até onde o meu vídeo está chegando. Um grande abraço.